Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do meu podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, eu sou psiquiatra, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia. Inscreva-se no meu canal Conversando com Neri e acompanhe o meu trabalho. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito querida, muito conhecida e de uma importância nacional indiscutível, que é o Dudu Ribeiro. É assim que ele é conhecido. Eu suponho que ele se chama Eduardo Ribeiro, é suposição, mas ele é conhecido aqui e fora daqui como Dudu Ribeiro. Ele é formado em licenciatura pela UFBA, em História pela UFBA, é coordenador do Departamento de Políticas Públicas de Drogas do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e é o diretor executivo da Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas que tem feito a diferença no Brasil. Dudu, eu começo sempre agradecendo sua generosa participação e sempre perguntando a meu entrevistado quem é você. A gente conhece o homem público, político, o homem que trabalha na direção de uma nova política de drogas, vamos conversar sobre isso, mas quem é Dudu Ribeiro? Bom, professor, primeiro eu agradecer o convite também, é uma honra estar colaborando, né? É sempre importante, na verdade, a gente também inaugurar e investir em formas de comunicar os temas que nós abordamos no nosso trabalho, nas nossas vidas. Bom, eu de fato me chamo Eduardo Ribeiro, eu estou às vésperas de completar 40 anos, né? Eu nasci no Alto do Peru, aqui em Salvador, nos anos 80. Tenho um filho de 4 anos, que é Iuá, né? E venho trabalhando nos últimos 17 anos, 18 anos, no tema da política sobre drogas. Construí a minha própria organização junto com a minha parceira Natália Oliveira e temos atuado no Brasil e fora do Brasil no tema da política sobre drogas, sobretudo a partir de uma perspectiva de que é fundamental para a democracia, a superação da lógica da guerra e é urgente, né, estancar o sangramento que esse massacre que para nós é um massacre racial, vem causando na sociedade brasileira e em outros lugares do mundo também. Você nasceu e cresceu em que lugar aqui na Bahia, Dudu? Eu nasci em Salvador, no bairro do Alto do Peru, mas eu cresci e fiquei cerca de 24 anos no bairro do Cabula, aqui em Uhum. Salvador também. Bairro importante de Salvador. Sim, onde está inclusive a Universidade Estadual. Exatamente. Dudu, vamos começar um pouco conversando sobre a iniciativa negra. Como é que surgiu essa iniciativa, da sua participação nela? Bom, eu já vinha trabalhando no tema da política sobre drogas, sobretudo mobilizado dentro da universidade, né, a partir de um episódio de violência que aconteceu há muito tempo atrás, acho que 2009, 2010, uma repressão ao consumo de cannabis e a gente se mobilizou dentro da universidade. Isso é o meu início no começo do movimento antiproibicionista e fui organizar marchas da maconha. Desde sempre, na verdade, quando começa a organizar a marcha da maconha, já era o tema fundamental, a denúncia desse massacre racial, de que a guerra às drogas é uma guerra contra, nunca foi apenas sobre maconha, as nossas marchas aqui em Salvador, né? E comecei cada vez mais a entrar em fóruns e grupos e organizações, seminários que tratavam do tema da política sobre drogas, até que em 2013 a gente consegue organizar um, uma mesa
a princípio, no Fórum Mundial de Direitos Humanos em Brasília, quando a ministra dos Direitos Humanos era Maria do Rosário, e a partir daí a gente juntou a turma para a gente discutir a criação de um grupo de trabalho sobre drogas no Conselho Nacional de Juventude. Estou fazendo um preâmbulo assim para chegar na construção da iniciativa, mas é porque foram esses passos aí que construíram essa caminhada, né? Então a gente consegue construir esse grupo de trabalho no Conselho Nacional de Juventude, um grupo de trabalho sobre drogas, onde a gente começa a reunir pessoas de diversas áreas de atuação no tema da política sobre drogas, e a gente constrói um seminário para a formação dos conselheiros e conselheiras da juventude naquela geração ali de 2014, 2015. Só que faltava alguma coisa também, né? Eu sentia que boa parte desses espaços, fóruns, seminários e organizações que eu me conectava, elas eram, primeiro, em grande parte, de maioria branca, e, segundo, tratava o tema racial como um recorte do tema da política sobre drogas, como se fosse possível falar sobre algo que realmente é organizado a partir das relações sociais, como tratar a raça como um recorte. Comecei a me incomodar de pensar, nós precisamos de mais formulação negra nesse tema, e foi nesse seminário que eu conheci minha parceira Natália Oliveira, que atuava no Centro de Convivência de Lei, lá em São Paulo, um centro que já era referência para nós e para muitas pessoas no Brasil no tema da redução de danos. E aí eu convoco Nath a se juntar nessa ideia de construir a primeira organização negra no tema da política sobre drogas no Brasil. E hoje a gente está muito feliz que temos um escritório em Salvador, temos um escritório em São Paulo, temos atuação no norte do Brasil a partir da cidade de Belém do Pará, e temos desenvolvido pesquisa, bastante pesquisa. Vamos lançar uma nova ainda esse ano, lançamos uma no ano passado. A gente trabalha muito com esse tripé, que é pesquisa, advocacy, né? De fazer incidência política e comunicar para engajar pessoas. A gente vai certamente conversar um pouco mais em detalhe sobre isso. Mas, Dodô, eu preciso te perguntar como é que ela se organiza, a Iniciativa Negra? Você disse que tem escritório em Salvador, escritório em São Paulo e em Belém. Como é a organização de trabalho da iniciativa, que tem um nome interessante? Iniciativa, quer dizer, é um movimento, não é algo parado, mas é algo que está em movimento, né? Inicia processos, inicia trabalhos. Como é que ela se organiza para as pessoas compreenderem bem essa organização? Bom, a gente, como uma organização jovem, a gente também tem essa perspectiva de que a gente vai aprendendo no caminho, né? Vai meio que, muitas vezes, tendo que trocar a roda com o carro andando, né? A gente foi se formando enquanto gestoras de uma organização de sociedade civil, né? E a gente tem as nossas áreas de atuação, então nós temos uma equipe, né, que ela atua com pesquisa e articulação política, porque a gente já fez departamentalizado, né? Tinha uma área de articulação política e uma área de pesquisa. Depois a gente percebeu que, na verdade, era muito difícil a gente separar isso, até porque a nossa pesquisa sempre tem muito a ver com a articulação política que a gente faz, e a articulação política que a gente faz é baseada nos nossos resultados de pesquisa. Então, hoje nós temos uma coordenação dessa área que mistura a pesquisa com a articulação política, que é a nossa companheira Juliana Borges, que é uma pesquisadora e ativista e que está hoje em São Paulo, mas nós temos equipe aqui também em Salvador. Nós temos um outro núcleo que é de comunicação, e a gente tem atuado fortemente em pensar novas formas de se comunicar, um tema difícil, né? Quando a gente vai falar sobre política sobre drogas, sobretudo para quem a gente quer alcançar, que a gente conversar com famílias negras em comunidades, é muito difícil do que você falar para a classe média universitária sobre legalização da maconha. Muitas vezes a gente está falando com uma mãe ou com um pai que perdeu alguém vítima da guerra às drogas. Então a gente tem trabalhado muito
ideia de como se comunicar da melhor forma. E a gente também atua muito em parcerias, né? A gente tem executado alguns editais públicos, a gente tem trabalhado também no último período muito na área da cultura, né? Nós tomamos essa decisão no nosso planejamento estratégico, então a gente realizou, inclusive, a gente já está nas vésperas do nosso terceiro festival de rap em Salvador. Nós já executamos 2 festivais, que a gente consegue assim se conectar com a juventude, muita juventude negra das periferias. Nós apoiamos várias batalhas em Salvador para chegar também a esse debate, porque o rap sempre falou sobre guerra às drogas, na verdade, muito a partir da experiência de vida, né? Então, como fazer, na verdade, com que a partir da nossa atuação, ao mesmo tempo que a gente leva novas informações, a gente também recebe muitas novas contribuições e formulações dessa juventude que está falando sobre política de drogas de outra forma nas batalhas de rap, Se né? alguém quiser participar da Iniciativa Negra, como faz? A gente, na verdade, a gente não tem um processo de filiação, né? A Iniciativa Negra, ela é digamos que um staff, né? Uma organização de pessoas colaboradoras, né? Que a gente contrata para as funções específicas que nós estamos executando, né? Mas, obviamente, a gente tem muitos projetos que estão sendo executados e que a gente normalmente divulga a contratação de novas pessoas, né? E, inclusive, a gente tomou a opção desde o início de que o nosso processo de contratação ele não se chama processo seletivo, né? Porque a gente entendeu que toda vez que a gente esbarrava num processo seletivo era justamente para barrar a gente, né? Era para selecionar as pessoas para deixar a gente de fora. Então, o nosso processo de contratação a gente chama de processo de escuta. Mas tanto porque é muito mais adequado do que o seletivo, mas também porque a gente encontra e escuta muitas pessoas que, mesmo que a gente não contrate para aquela vaga específica, a gente fez rede, a gente se conheceu e a gente vai tombar daqui para frente. Já teve gente que a gente fez uma escuta, a pessoa não entrou naquela vaga específica, e mais na frente teve outro processo e a gente pôde aproveitar desse papo, dessa escuta. Ó, sabe, lembra aquela pessoa que a gente conversou naquela época, não deu para ser, agora dá para ser. Então, é isso. Então não tem característica de uma associação que as pessoas se inscrevam, preenchem uma ficha, põem o CPF, endereço, telefone, Não, e isso não tem. E como é que vocês se sustentam financeiramente? Que recursos uma iniciativa como essa tem? a gente tem trabalhado muito, na verdade, nessa perspectiva de manter uma sustentabilidade, né? Nós estamos falando hoje de cerca de 16 pessoas, que na verdade são famílias negras que estão dentro da iniciativa, né? Porque quando a gente consegue pagar um valor para uma pessoa negra, muitas vezes tem um conjunto de pessoas em volta dela, né? Precisando daquela renda. Então, a gente inicia a partir de um projeto internacional, de uma fundação internacional que investe no tema de política sobre drogas há muitos anos no Brasil, e a gente inicia justamente num programa específico que era, eles chamavam de Fundo para Populações Vulnerabilizadas para participar da Assembleia Geral da ONU lá em 2016. Aí a gente inicia essa caminhada, capta esse recurso, e de lá para cá a gente vai ampliando o nosso leque de relações com outras fundações internacionais, mas também fundações nacionais. E mais recentemente nós temos trabalhado fortemente na execução de editais públicos, né? Então a gente se dedica também a fazer com que as boas experiências possam pautar a política pública. Então, quando a gente executa, por exemplo, o edital que nós estamos executando agora da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, lá em Belém, Altamira, no Pará. Nós estamos lá escutando mulheres afetadas pela guerra às drogas para a gente pensar como propor soluções. Óbvio que nunca saímos de uma ideia de propor soluções que elas sejam radicais, imediatas e que solucionem todos os problemas, mas a partir dessa escuta
a gente poder propor caminhos para a política pública. Esse é o cenário de mulheres que a gente está executando lá em Belém do Pará. E agora a gente já começou, na verdade, a execução do projeto aqui da Bahia, da Superintendência de Política sobre Drogas da SUPRAD, que é o projeto chamado Pontos de Cuidado, né, que foram contempladas 10 organizações, e nós estamos fazendo uma atuação de pesquisa em Lauro de Freitas. Uma outra fonte de recursos tem sido justamente, além de a gente também já ter conseguido executar emendas parlamentares, né, a gente teve o apoio do vereador Eduardo Suplicy, há alguns anos atrás. Hoje a gente está fazendo diálogo com outros parlamentares, porque justamente também acreditamos que melhorar recurso público. É fundamental também que a gente consiga transformar esse recurso público em impacto real na vida das pessoas, e a gente tem feito um trabalho que a gente acha que vale a pena, sim, ser escutado no tema da política sobre drogas. Ô, Dudu, você se lembra que Chacrinha dizia, aquele comunicador, de que quem não se comunica se trumbica? Então, eu sei que te tocou rapidamente, mas eu queria voltar com você a duas questões. Uma, que resultados, né, de modo mais sintético, você pode nos indicar que a Iniciativa Negra já produziu e de que modo esses resultados estão chegando, digamos, largamente à população brasileira para conhecer aquilo que, de um modo geral, não se diz. Eu imagino que a iniciativa trabalha com coisas que, de um modo geral, as pessoas não querem que se diga. Os brancos, os donos de empresa de comunicação, enfim, fala-se de droga como se fosse um demônio, então se demoniza e não se fala de outras coisas. Então, que resultados e de que modo a iniciativa tem divulgado o seu trabalho? Bom, eu vou falar sobre dois resultados assim mais práticos, do ponto de vista assim, de que talvez sejam visíveis, ainda que não seja visível para tantas pessoas. E eu acho que não é resultado só do trabalho da iniciativa, não. Eu acho que é um resultado de um processo histórico que nós participamos, mas que é importante a gente pontuar que é uma vitória das organizações da sociedade civil, mas que nós também seguimos fortemente, que é, dentro do debate do Supremo Tribunal Federal sobre a declaração de constitucionalidade do artigo 28, né, que é o tema da descriminalização do porte de drogas, os 5 juízes ministros que já votaram de forma favorável a essa tese da descriminalização, todos eles trataram o tema racial como um tema fundamental para se elaborar sobre política de drogas no Brasil. De forma menor ou maior, todos eles utilizaram dados e demonstraram que a questão racial é uma questão fundamental. Eu acho que isso aí a gente tem que acreditar as organizações de sociedade civil e muitos pesquisadores ao longo dos últimos anos que vêm incidindo de forma precisa nesse debate, e a gente faz parte dessa luta. Não é um resultado direto do nosso trabalho especificamente, mas é também um resultado do nosso trabalho junto com essas organizações intelectuais. E isso é definitivo. Eu acho que isso é muito importante. Muitas pessoas não, porque ainda que a gente ainda falta um voto para constituir maioria, ainda que a gente não vença, já foi um caminho fundamental, tipo, ficar nítido na Corte Suprema do país, que quando a gente fala sobre droga, a gente fala sobre raça. Eu acho que esse é um tema fundamental. Do ponto de vista mais local, a gente tem trabalhado muito com o tema da segurança pública, especificamente, e produção de dados, né? E aí eu vou falar um resultado mais prático do trabalho específico da iniciativa, né? Nós passamos os últimos 4, 5 anos divulgando os dados que a gente produz na rede de Observatórios da Segurança, né, que é uma rede que reúne 9 estados do Brasil hoje pesquisando sobre segurança pública, e também temos a parceria com o Instituto Fogo Cruzado aqui em Salvador. Todos os anos que a gente divulga os dados, a Secretaria de Segurança Pública não acolhe os dados ou falava que não reconhecia a metodologia, não são dados oficiais e tal. Nós pressionamos ao longo desses últimos anos, e no ano passado a Secretaria de Segurança Pública nos convocou para conversar sobre isso, e nós resolvemos, vamos construir então um lugar para a gente se escutar. Nós queremos escutar com vocês, como vocês produzem os dados de vocês, mas nós queremos também que vocês nos ouçam quando nós falamos, porque nós estamos fazendo ciência também. Se você não reconhece a metodologia, é só você lá entrar no site
olhar como a metodologia é feita, e você pode, inclusive, utilizá-la para testar a, a nossa metodologia, né? E nós construímos o workshop, que não foi fácil, mas foi bom, porque nós estávamos junto com vários policiais discutindo sobre dados em segurança pública, e no dia 5 de dezembro do ano passado, a Secretaria publicou no Diário Oficial a criação de um grupo de trabalho que nós estamos compondo junto com o Fogo Cruzado, o Ideias e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para, de fato, modificar e tornar mais transparente os dados em segurança pública na Bahia, que isso a gente acredita muito, por isso que a gente se dedica tanto à ciência. Não tem como a gente fazer política pública sem a gente produzir bons dados, né, para saber exatamente onde a gente vai fazer investimento, o que é que a gente colocou em investimento e dá certo, o que é eficácia e eficiência no campo da gestão pública. E como comunicar isso tudo, porque é difícil comunicar. Quem é que se interessa por um GP de dados em segurança pública? Mas a gente tem feito o nosso trabalho. Uma coisa é as redes sociais, que a gente sempre trabalha a partir da perspectiva, né, de que não somos nós que decidimos até onde entregamos o nosso conteúdo, né, são as empresas privadas, a partir dos seus algoritmos, que regulam a entrega de conteúdos, né, então você precisa se comportar de uma forma dentro das redes sociais, mas você precisa também não depender apenas dela para se comunicar. E eu acho que a gente conseguiu, na verdade, construir, sobretudo pensando na perspectiva de falar com o máximo de pessoas possível, a gente conseguiu uma entrada nas mídias televisivas da Bahia, sobretudo em todos os canais. A gente tem falado quase toda semana sobre o tema de segurança pública, a gente é abordado na rua, oh, não, tá, te vi no mercado, no, na fila do pão. Eu vi você falando sobre segurança pública, porque aí a gente também tem conseguido conversar com a população de outra forma, né? Sempre quem falou na televisão sobre segurança pública eram policiais ou gestores das secretarias, né? Hoje a gente tem pessoas jovens, negras, dreadlock, black power, falando sobre segurança pública a partir de uma outra perspectiva, a partir da ideia de que, olha, gente, não é nós contra eles, não é nós contra a polícia, a questão não é essa, né? A polícia, inclusive, os praças, soldados, eles não estão se beneficiando dessa guerra, né? Esse ano já foram 11 alvejados aqui na Bahia, né? Salvador, região metropolitana, 5 deles morreram e um se matou, né? Nós estamos falando de um país que, em São Paulo, no ano passado, por exemplo, foram 31 suicídios de policiais, né? Então, tipo assim, gente, nós estamos falando, na verdade, que nós precisamos mudar a rota da guerra. Não tem por que a gente manter essa lógica de guerra. São 6 baleados por dia em Salvador, na região metropolitana. Então, a gente tem conseguido conversar bastante com a população a partir da televisão, porque a gente conseguiu uma boa incidência, mas, sobretudo, a partir também das nossas relações com organizações de base comunitária, com essa turma que a gente organiza no RAP, com as ações que a gente faz dentro das comunidades, dentro das escolas, e isso tem feito a gente comunicar mais o nosso trabalho. É isso, Dudu. Eu faço votos que a iniciativa divulgue cada vez mais o seu trabalho. Eu queria conversar com você agora um pouco, sendo você um historiador e um pesquisador, sobre o racismo, Dudu. Eu li há pouco tempo a trilogia de Laurentino Gomes, eu até, se você puder me dizer o que você achou, 3 volumes bastante substanciais, e eu aprendi, eu vi coisas que eu não sabia e que eu não imaginava claramente. O sofrimento dos pretos trazidos de África para o Brasil. Eu fiquei impressionado com a história da Rota dos Tubarões. Os tubarões aprenderam a comer corpos negros e eu fiquei. Foi a coisa que mais me impressionou. Como é que os tubarões tiveram tantos pretos jogados ao mar que eles aprenderam a rota de se alimentar. E eu penso que nós falamos pouco no Brasil ainda sobre o racismo. Como é que você compreende isso, Dudu? Um país que foi construído
Eu digo sempre, através do sangue, suor e lágrimas de pretos e pretas, se fala pouco. Como é que você compreende isso? De que modo você faz uma articulação entre isso e as políticas de drogas do Brasil, a de 1970, 76, a de 2006, todas elas não levam em consideração isso. E, sobretudo, não levam em consideração as pessoas. O que você pode me dizer sobre isso, Dudu? Bom, eu acho que, como eu sou uma pessoa já não tão jovem, né? Estou chegando agora aos 40 anos, eu tenho visto, na verdade, como Dudu, não fale de idade, por favor, porque você acaba de dizer que você tem metade da minha idade. Então, vamos deixar a idade de lado, né? E 40 anos, você está em plena vitalidade, você tem uma força de trabalho certamente ainda muito longa. Mas vamos lá. eu vou me dedicar. Eu acho assim, não, mas eu pensando assim, observando, sobretudo, o movimento, a presença, a relevância e o tamanho do debate racial na sociedade nos últimos anos, né, duas coisas ficam nítidas. Uma é que talvez não tenhamos um momento anterior em que tanta gente estava falando sobre racismo. E aí surgem novas colorações para esse debate. A gente fala letramento racial, já surgiu agora a ideia da alfabetização, enfim. É, isso é tanto resultado, em parte, né, essa visibilidade das ações nas redes sociais, mas é óbvio que nada disso estaria acontecendo sem um acúmulo histórico das organizações do movimento negro, né? A outra coisa que fica nítida também é que, muito rapidamente, o capital consegue capturar essa pauta também. Se antes nós estávamos falando do capitalismo, depende, ele é constituído, o acúmulo de riquezas a partir da exploração, da escravização de pessoas. E superar essa lógica de exploração das pessoas e derrotar esse modelo tem a ver justamente com a superação do racismo. Hoje o capital consegue capturar e dizer, não, cabe a todos vocês. Vocês podem ser negros vitoriosos capitalistas, liberais. E aí surge essa ideia de que uma pessoa negra consegue ascender financeiramente e sai jogando hashtag a favela venceu, né? Isso aí a gente precisa recuperar de forma urgente a radicalidade da luta antirracista, né? Porque as redes sociais têm esse caráter também de empacotar a partir dos algoritmos e de oferecer a luta antirracista como um produto que você, inclusive, pode pagar em várias parcelas para fazer o seu processo de alfabetização, né? Mas a luta antirracista ela é necessariamente radical, porque nós estamos falando, na verdade, de um conteúdo que nos retirou a humanidade. Como é que você negocia a partir da retirada da sua humanidade? E o fato de empacotar e vender não quer dizer que te reconheceu como humano, na verdade, reforçou a ideia de que você é um produto, né? A mercadoria que fomos, né? Enquanto pessoas num modelo escravista, nós podemos ser agora a mercadoria, enquanto esse conteúdo de imagem, de letramento racial e de que uma ideia de que é possível que todos os negros possam ascender, basta acreditar e trabalhar duro para conseguir, a partir do mérito, caber nesse modelo, né? É, no campo da política sobre drogas, isso foi a primeira coisa que nos movimentou, a ideia de que nós temos uma sociedade que ela não se importa com a morte de crianças negras. Porque, assim, é mais difícil você convencer essas pessoas, eu falo de crianças, porque quando você vai falar da faixa etária que mais morre no Brasil de forma violenta, que são homens, jovens e negros, as pessoas vão dizer estavam envolvidos, independente de se estavam ou não. Mas crianças não estavam envolvidas. Então,
Essas pessoas não se importam com a morte de crianças negras. Tem crianças tomando tiro. Nós estamos às vésperas, inclusive, da retomada do julgamento dos executores, dos assassinos do menino Joel, 13 anos depois dele ser morto numa ação policial no Nordeste de Amaralina. 13 anos de tortura para a família, a demora desse julgamento. É esse o peso do racismo nas nossas vidas. Não é a opinião de Vanessa Camargo, não é o debate sobre Davi do BBB. É isso, é crianças negras sendo assassinadas e a justiça demorar 13 anos para se importar com esse caso. É a gente perceber que os nossos meninos, eles estão dentro de uma lógica que, se a gente pegar o último censo do IBGE, em Salvador, por exemplo, nascem mais meninos negros do que meninas negras. O IBGE demonstrou isso. E o mesmo IBGE demonstra uma curva que, quando chega perto dos 19 anos, as meninas negras alcançaram os meninos negros. Quando chega perto dos 60, as mulheres negras são o dobro dos homens negros. Por quê? Porque existe esse déficit censitário significativo de meninos negros sendo assassinados todos os dias. Esse é o drama que a rede social não entrega, porque ele vai entregar é curso de letramento racial. Se você denunciar a violência policial, o algoritmo vai reduzir a sua capacidade de entrega. Se você denunciar através de informação na rede social esse massacre, não é sobre isso que as redes sociais querem falar quando falam de racismo. Gente, vocês querem falar de racismo na nossa rede social? Então fale do cabelo de vocês, que é legal, que é bonito. Fale da música de vocês, que é legal. De vez em quando dá até para fazer uma denúncia, mas é isso. Nós estamos, ao mesmo tempo que nunca tantas pessoas falaram, conversaram sobre racismo, nós estamos fazendo isso de uma forma pouco radical. Nós estamos, na verdade, vendendo essa ideia de letramento racial, seria, na verdade, uma perspectiva de pacificar, na verdade, o racismo na cabeça dos brancos. Né? Não, olha só, eu fiz um curso de alfabetização, eu reconheço, agora eu trato a minha empregada doméstica que nem gente, olha. Então, eu acho que esse é um dos riscos do debate, mas, ao mesmo tempo, obviamente, nós temos ainda muitas organizações intelectuais radicais que têm sido a contracorrente dentro desse processo. Ô, Dudu, ultimamente eu tenho notado que na própria comunicação televisiva tem aparecido muito mais atores negros. Eu não vejo novela, e eu estou pensando isso a partir da sua fala. Eu não vejo novelas, mas de vez em quando eu dou uma olhada para saber como as coisas estão acontecendo. E tenho notado que há uma participação de atores negros muito mais intensa do que antes. Isso vai nessa direção que você indica, dessa falsa possibilidade que se oferece, e que seria, antes, era o escravo de tal modo, você diz, o capital utilizava de tal modo, e agora utiliza de outro. Então, eu queria saber se você vê isso também como um fenômeno perverso, a meu ver. Né? Muitas pessoas podem dizer, olha quantos pretos agora, tem uma novela que tem um preto que é executivo. Né? Bom, existem pretos executivos, mas me parece que tem aí uma atuação que você indica, se eu compreendi bem o que você nos disse e o que eu tenho visto. Essa é uma coisa. A outra que a gente caminha um pouquinho já para concluir nosso tempo é a história do tráfico, Dudu, dessa história de que os espaços não ficam vazios, onde o poder público não está, outros ocupam, e o tráfico parece ter ocupado um espaço muito grande na vida dos pretos e pretas de nosso país, e não seria diferente em Salvador, que tem 85%, se diz, de pessoas pretas. E o tráfico coopta essas crianças que se tornam, então, massa fácil, barata, de manobra e de morte na questão das drogas, e é por aí
que eu tenho falado, e eu queria lhe ouvir nesse sentido, sobre a legalização. E, claro, nós não vamos encerrar essa conversa sem você poder me dizer alguma coisa sobre essa PEC 45, em que o presidente do Senado propõe a criminalização do porte de qualquer droga ilícita na Constituição. Eu estou assustadíssimo com isso e trabalhando para que isso não passe. O que você pode me dizer dessas coisas, muitas, que eu acabei de propor aí a você? Bom, eu acho que isso não tem a ver, obviamente, a questão que a gente estava falando sobre a presença maior de negros e negras no ambiente da publicidade, nas novelas, nos filmes, não tem a ver sobre eles especificamente. É óbvio que é importante que a gente tenha essa, na verdade, sempre foi um direito. Lá na década de 80, a Globo, por exemplo, teve que retirar uma novela do ar, A Cabana do Pai Tomás, justamente por ter feito blackface de um ator branco para fazer um personagem negro, e o Movimento Negro Unificado conseguiu derrubar aquela novela, e inclusive a justiça impôs à Globo ficar passando no horário da novela a resposta escrita pelo Movimento Negro na voz do Milton Gonçalves. É importante a gente recuperar, né? Se não tivesse o Milton Gonçalves e outras pessoas lá atrás fazendo esse processo, a gente não teria tantos negros e negras hoje na televisão. A questão, na verdade, é fundamental, é um direito, é necessidade, é fundamental para a formação das nossas crianças, elas poderem se ver cada vez mais. O meu filho de 4 anos, ele tem a oportunidade, por exemplo, de ter referências nos desenhos animados, uma quantidade ainda que reduzida de personagens e heróis e heroínas negras que eu não tive há 40 anos atrás, né? Então é importante ampliar a representatividade, mas ela precisa, na verdade, não contemplar apenas a presença, a gente precisa estar presente para subverter o espaço, na verdade, porque é isso que é fundamental, a gente conseguir promover a transformação real e não se acomodar porque conseguimos vitórias individuais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não estou cobrando, não acho que é justo também cobrar. Então cada ator, atriz, diretor, produtora negro vai ter que ser militante. Não, gente, não é uma cobrança individual, porque eu estou falando sempre de processos coletivos. Nós temos que compreender, inclusive, como potencializar a presença dessas pessoas do ponto de vista da transformação real que nós desejamos, né? Sobre a questão da cooptação pelo tráfico de drogas, eu só pulando logo para o outro assunto, eu acho que é bom, né? É bom como a gente faz, quando a gente tem referência de pesquisa, primeiro que a gente se diferencia da extrema-direita, que é negacionista, que não faz ciência e que não compreende a importância da ciência, ou então, na verdade, tenta destruir a ciência justamente por saber a potência que é você produzir conhecimento, né? E aí o IPEA fez uma pesquisa muito boa, muito interessante, que foi lançada no ano passado, mas ela lida com os dados das pessoas condenadas por tráfico de drogas em todas as unidades da federação no ano de 2019, no primeiro semestre, né? Aí uma parte a gente já sabia do que eles iam encontrar ali, qual é o perfil da pessoa condenada por tráfico de drogas. Normalmente vai ser um homem jovem, negro, com baixa escolaridade, com pouca quantidade de droga e, na maioria dos casos, desarmado no momento da apreensão. Mas eles encontraram outros dados muito interessantes, né? E um deles tem a ver com faccionalização, a entrada de pessoas em facções dentro do sistema prisional, né? Eles fizeram uma metodologia que, obviamente, não é a melhor, mas talvez seja possível, né? Porque é mais difícil de você conseguir fazer esse registro de que a pessoa é de facção, se ela não declarar ou se você não encontrar outro indício muito forte. O que eles fizeram foi, nós queremos ter uma ideia de quantas pessoas foram condenadas por tráfico de drogas e eram de facção. Então, eles levaram em consideração se o processo, se a facção fosse citada no processo por algumas das partes, eles considerariam, só para ter uma dimensão. Então, se o promotor falou, mesmo que a gente não tenha conseguido provar, ou se a próprio réu falou, ou se o juiz falou, o defensor falou, facção a gente vai contabilizar só para ter o tamanho desse universo. A mediana no Brasil
deu 12% das pessoas. Na Bahia, a taxa foi de 5%, ou seja, das pessoas que foram condenadas por tráfico de drogas na Bahia, de 100 pessoas, 95 não eram de facção. Quem está faccionando as pessoas? O Estado. Quando coloca ela dentro do sistema prisional, regulado pela lógica das facções. Então, o Estado, e aí a gente vai para a PEC 45, é a pergunta que eu gostaria de fazer para o senador Rodrigo Pacheco. Qual o interesse do Senado de fortalecer o crime organizado? Porque é isso que vai acontecer, e a ciência já demonstrou isso. A gente não precisa fazer um exercício de o que é que vai acontecer. Não, se a gente tem uma guerra que ela não está funcionando, que ela massacra pessoas negras, que ela sequestra o orçamento público, que ela interrompe infâncias, que ela destrói sonhos e destrói famílias que ficam em luto na sua vida. Nós sabemos já o resultado da guerra. E agora o Senado quer subir 2 degraus nessa guerra, colocando a criminalização das drogas na cláusula pétrea da proteção dos direitos das pessoas na Constituição Federal. Então, a mensagem do Senado é: nós vamos fortalecer a guerra às drogas. Fortalecer a guerra às drogas não quer dizer, nenhum lugar do mundo, fortalecer a guerra às drogas, protegeu as pessoas, diminuiu o consumo de substâncias, aumentou o cuidado, não. Fortalecer a guerra significa mais tiro, mais sangue, mais morte, inclusive de agentes da segurança, mais suicídios. É isso. Então, a PEC do genocídio, a PEC 45, ela fortalece o genocídio negro no Brasil. É a ideia de que nós vamos colocar melhores condições para, por exemplo, uma grande questão dos nossos problemas atuais é o militarismo. Para mim, seja o nosso principal problema em segurança pública, é o militarismo. Eu não vejo, por exemplo, uma crise de gestão da segurança pública, eu vejo uma crise do modelo. Um modelo que é baseado no militarismo. E o que é o militarismo? O militarismo, ele é constituído para ser uma máquina de guerra. Ele não é pautado para a proteção da vida em nenhum lugar do mundo. Você é militar para quê? Não é para proteger as pessoas. Você é militar para eliminar o inimigo. Você é militar para invadir, para ocupar os lugares de forma bélica. Então, nós vamos com a PEC 45 dar ainda mais munições para os governadores nos seus estados, colocar mais dinheiro para as polícias militares, colocar mais armas na vida das pessoas. É isso. E, obviamente, isso destrói o nosso caminho de ampliar as políticas de cuidado, né? A gente já vinha fazendo, a partir da redução de danos, nos últimos anos, quase que um band-aid numa ferida exposta, né? Porque as pessoas, obviamente, a redução de danos é muito importante e mudou a vida de várias pessoas, mas no cenário do massacre racial, quantas vidas foram derrubadas na lógica da guerra? Então, acho que a PEC 45 ele tem todos esses problemas, e agora é enfrentar a batalha lá na Câmara dos Deputados, né? Porque agora foi aprovado no Senado, vai para lá para a Câmara, onde também não temos uma situação longe de ser confortável. Eduardo Ribeiro, meu caro Dudu Ribeiro, eu acho que essa é uma conversa histórica. Eu acho que essa sua fala vai precisar circular pelo Brasil. E eu farei tudo para que isso aconteça. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu não fiz a nenhuma outra pessoa. Que título você daria a essa conversa nossa? Boa pergunta, não sei. Café, aproveitando que eu estava aqui tomando café, então, café da manhã com política de drogas, café, algo nesse sentido. Levando em consideração que café também é droga, né? Então, droga com droga, né? Café com droga, café com política de drogas. Eduardo, eu vou terminar nossa conversa oferecendo Assim, café preto. Café preto. Café preto. Eu vou terminar nossa conversa lhe oferecendo uma poesia que está
no livro Poéticas Periféricas, Novas Vozes da Poesia Soteropolitana. Eu tenho esse livro. Você tem com certeza esse livro. Uhum. Eu tenho lido várias poesias desse livro e eu vou lhe oferecer uma, Por favor. que é do Davi Mariston, que é nascido e criado no bairro da Fazenda Grande do Retiro, né? Ele é poeta, é músico, ator e produtor cultural. Evidentemente, esse livro foi publicado em 2018, é possível que Davi esteja fazendo outras coisas, mas eu vou lhe oferecer o que ele escreveu com o título de Vamos Lavar Roupa. Vamos lavar roupa, lavar a alma, lavar a língua, lavar a mente e livrar dos pensamentos ruins. Vamos lavar os olhos, lavar os pés cansados de tantas pedras nos caminhos. Vamos lavar os porões da história, lavar os livros de palavras mal escritas, lavar cada vírgula e letras. Vamos lavar a culpa com perdão, lavar o ódio sem sentido com amor. Vamos lavar a consciência com bondade. Vamos nos lavar para sermos de verdade. Eu penso que isso resume bem o que nós conversamos e talvez eu faça um jogo de café preto com vamos lavar a roupa para dar um título a essa Muito bom. conversa nossa. Então, obrigadíssimo, Dudu Ribeiro, diretor da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um papo ótimo. Também. Se você gostou dessa nossa conversa, me acompanhe no YouTube e no Spotify e dê aí um like para o nosso programa, para a nossa conversa, e nós nos veremos breve. Obrigado. Até.